Mais uma vez, despedaçou a serpente de bronze. Gente, o que esta serpente de bronze representava para aquele povo? O que significa esta serpente de bronze? E o que ela pode ensinar para nós hoje? O que nós podemos tirar de ensinamento dessa serpente de bronze? Dessa Neustã? Deus usa um homem, Deus usa uma mulher, alguém que se coloca à disposição dele para te abençoar, para me abençoar, e nós passamos a adorar o homem ou a mulher e deixamos Deus de lado. Essa serpente de bronze, nós vamos ler o relato daqui a pouquinho, ela representava um momento da história do povo, por causa de um tempo de desobediência. Isso acontece com a gente hoje, acontece com o povo hoje, acontece com as pessoas. Deus usa alguém para te abençoar e você torna aquela pessoa um instrumento de adoração. Números 21, é o terceiro slide nosso, de 4 a 9, conta a história desse fato, desse momento. É impressionante porque são 725 anos aproximadamente entre a história que acontece em Números e o momento em que o rei Ezequias destrói esta serpente de bronze. 725 anos aproximadamente, aquele povo adorou a uma serpente no lugar de adorar ao Deus que tinha trazido a bênção e que tinha permitido o milagre. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas, que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. E Deus disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Esta é a cobra de bronze, a Neustã, que o povo 725 anos depois, no reinado de Ezequias, ainda adorava, ainda se curvava diante dela, se voltava para ela como uma adoração. Quais foram as razões para que essa cobra fosse levantada no deserto? Primeiro, o pecado do povo. O povo pecou em atitude de rebeldia, desobediência, murmuração, se voltaram contra Moisés, tiveram impaciência, começaram a falar mal de Deus e de Moisés. E Deus mandou aquelas serpentes para picar o povo. A serpente de bronze era só para aquele momento. Quando o povo se arrependeu, se voltou para Moisés, se voltou para Deus pedindo perdão, Deus falou: coloca essa serpente de bronze, coloca numa haste, coloca num lugar alto para que o povo possa ver. Mas tinha que olhar, já que ela estava sobre uma haste. Teria que levantar os olhos. E qual era o objetivo dessa cobra, dessa serpente de bronze? Lembrar de Deus. Fazer o povo recordar que existia um Deus, que estava guiando aquele povo no deserto, que estava conduzindo aquele povo para um lugar que ele já havia preparado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Deixa eu te dizer uma coisa, querida. Se você for para o deserto, em obediência a Deus, não tema o deserto. O deserto é uma escola, é lugar de adestramento. O povo de Israel podia ter saído do Egito e chegado na terra prometida em 30 a 40 dias, num percurso linear. Mas tem um texto em Êxodo que diz que o povo não estava preparado para a batalha.
por isso Deus o fez caminhar pelo deserto durante 40 anos. Renovou uma geração no deserto, adestrou, treinou para chegar na terra prometida. Deixa eu te dizer, se você tem a Deus como Deus, se você é obediente a Deus, se você está em submissão a Ele, se você for para o deserto, é Deus que te colocou lá para te preparar, para te levar para Canaã. E você vai passar por um adestramento, Deus não vai te abandonar lá. Todo dia vai ter maná. Todos os dias, Deus vai mandar uma nuvem. Todos os dias que fizer frio, na noite, vai mandar uma coluna de fogo. Porque Ele vai contigo no deserto. Ele vai com a gente no deserto. O quarto slide fala que Jesus também veio e foi erguido sobre uma haste. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado. Está lá em João 3, 14 e 15, versículo 15 diz: para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Jesus também foi levantado numa cruz. E João fala exatamente sobre isso. Para quê? Para que todo que se voltar para ele seja curado, seja liberto do pecado, de toda a opressão dessa terra, de tudo aquilo que tenta nos oprimir, tirar a nossa paz e tirar a nossa alegria. Muitas vezes, nós fazemos das bênçãos serpente de bronze. Às vezes, que nós pedimos tanto a Deus algo, e quando Deus nos dá, a gente transforma essa bênção no instrumento de adoração. Exemplos: um carro, um novo modelo, uma nova potência, e a gente começa a fazer daquele veículo um instrumento de adoração. Uma residência, um apartamento, uma casa, um sítio, um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um emprego, um ministério. Um óleo, um lenço. Às vezes fazemos até da nossa forma de orar um instrumento da nossa própria adoração. Aprendemos algumas palavras-chave, algumas palavras de ordem, e começamos a usar e repetir aquelas palavras como se aquilo fosse fazer efeito no momento que nós estamos orando. Estamos fazendo da nossa própria oração uma serpente de bronze. Que serpente de bronze você está permitindo, e eu estou permitindo, nós estamos permitindo permanecer na nossa vida? O que tem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que está influenciando e está mudando o foco da nossa adoração? Às vezes a gente comenta, como evangélicos, às vezes a gente comenta das pessoas que gostam de ter os seus ídolos em casa, e a gente às vezes comenta de uma maneira negativa, criticando, e às vezes nós temos os nossos ídolos. Só não são aqueles canonizados, só não são aqueles que são comuns para todas as pessoas ou para diversas pessoas. Às vezes fazemos os nossos próprios ídolos, as nossas próprias Neustã, as nossas próprias serpentes de bronze. Qualquer coisa que esteja tirando os seus olhos da cruz e te fazendo olhar em outra direção, pode ser uma serpente de bronze. Algo que está roubando a glória de Deus na minha vida, na sua vida. O inimigo, às vezes, o inimigo de nossas almas, às vezes, ele usa espantalhos, Ele usa espantalhos para nos assustar. O espantalho, numa plantação, ele só assusta aos pássaros. A gente sabe que o espantalho não pode fazer mal algum. Mas os pássaros não sabem disso. E os pássaros não chegam no lugar onde estão os espantalhos. Se os pássaros soubessem que aqueles espantalhos não podem fazer mal algum, eles iriam
sobrevoar a horta, a plantação, e iam pousar exatamente onde estão os espantados, porque é exatamente ali que estão as melhores bênçãos. O inimigo às vezes usa espantalhos para nos assustar, para nos amedrontar, para nos afastar das bênçãos. Outras vezes, ele usa a própria bênção para nos atrair para longe de Deus. Quando ele não consegue nos assustar, ele nos atrai com a própria bênção. E tenta fazer como fez com esse povo lá no passado. Da própria bênção, um instrumento de adoração. O quinto slide é um pensamento de Calvino. Diz assim: a mente de um homem é como um depósito de idolatria e superstição. De modo que, se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, segundo sua própria razão. É tempo de quebrar a serpente de bronze. Pode ser que você esteja dizendo assim: mas pastor, não tem nenhuma serpente de bronze na minha vida. Pode ser que essa noite, né, você esteja dizendo assim: não, isso aconteceu lá no passado, aquele povo era muito teimoso. Aquele povo via a glória de Deus, via a bênção de Deus, via o mover de Deus, e nos minutos seguintes, estava desobedecendo, estava em rebeldia. Eu conheço histórias, conheço pessoas que chegaram a fazer campanhas para alcançar algumas bênçãos. E depois essas próprias bênçãos os tiraram. Essas próprias bênçãos tiraram essas pessoas da presença de Deus. Eu tive um grande amigo, nós oramos por ele muito antes dele se converter. Ele tinha 2 filhos pequenos. Ele ainda é um grande amigo. Ele se converteu, começou muito a pedir a Deus um sítio. Ele queria muito um sítio para ficar com a família, ter um momento de descanso com a família. Ele conseguiu aquele sítio, com muito trabalho, com muito esforço. E ele já estava convertido. E ele começou, os finais de semana, a ir para o sítio. E aí ele não vinha mais de manhã para a igreja, porque ele ficava lá no sítio, aproveitando, e às vezes chegava no culto à noite cansado. Foi passando o tempo, ele deixou de participar da igreja nos domingos à noite também. E depois de um certo tempo, ele abandonou Jesus. Às vezes acontece isso com a gente. A gente ora pedindo a Deus um melhor emprego, uma promoção. A gente ora pedindo um namorado, uma namorada. Oramos, né, por um marido, por uma esposa. Oramos por algo que a gente entende que é necessidade. E quando a gente tem aquilo, a gente acaba se afastando de Deus por causa daquilo. Ah, então, pastor, não vou pedir mais nada. Não é isso. Peça e continue adorando Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Mas ele diz também, no livro de Salmos, que agrada-te do Senhor, e Ele realizará, Ele satisfará os desejos do teu coração. Então significa dizer que Deus supre necessidade e faz dengo também. Satisfaz desejos do coração. Não há nenhum pecado nisso. Não há nenhum mal nisso. E nós pedirmos a Deus coisas que vão nos trazer alegria, prazer. Só não podemos permitir que essas coisas ocupem o lugar de Deus. Essas coisas são como que combustíveis para alimentar a nossa fé. É como se fosse algo que Deus nos dá para que a gente pudesse caminhar mais ainda, testemunhar melhor o nome dEle, falar mais dEle, contar as bênçãos na vida da gente para outras pessoas. Eu quero pedir para você fechar os teus olhos nessa hora. Eu quero pedir para você pensar um pouquinho.
e nós pensarmos juntos: será que há alguma Neustã na minha vida? Será que há alguma serpente de bronze? Será que há algo que Deus usou para me abençoar? E eu transformei isso, ou tenho transformado isso num instrumento de adoração? E eu quero convidar você para, no seu lugar mesmo, se você deseja colocar diante de Deus, você se voltar para a cruz, se voltar para aquela cruz vazia, onde Jesus foi crucificado, que representa a vitória da vida sobre a morte. Quero te convidar a se voltar para ela e nós nos voltarmos para essa cruz vazia. E sermos libertos, livres de todo pecado, de toda culpa, de todo equívoco. Deus ama você como você é. Deus me ama como eu sou. E Ele, mais do que ninguém, está interessado que eu melhore, que você melhore. Senhor, eu quero te pedir nesta hora, Senhor, que Tu estejas abençoando, Pai, a cada uma pessoa que está aqui. Deus, que Tu estejas substituindo. Se há algo que está ocupando o Teu lugar em nosso coração, Senhor. Se tem algo, Deus, que está tirando a Tua glória da nossa vida. Se nós estamos entronizando algo em nosso coração, Pai, que está ocupando o Seu lugar, que Tu possas arrancar essa coisa agora do nosso coração, Deus. Ó Deus, que nós possamos Te servir, se é com um objeto, com esse objeto. Se é alguém que Tu colocou ao nosso lado, que seja um companheiro de adoração, que seja uma companheira de adoração. E Senhor, eu quero Te pedir, Deus, que nada, nem ninguém roube o Teu lugar na nossa vida. Ó Deus, eu quero Te pedir também, Senhor, que Tu estejas realizando sonhos, que Tu estejas concretizando projetos, e que Tu estejas liberando a Tua bênção, Senhor, sobre o Teu povo que está reunido aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, nós vamos ofertar nesta hora. Você tem aí diante de você um envelope azul, que é para você, se desejar colocar o seu dízimo. E você tem um envelope amarelo, se você desejar colocar a sua oferta. A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia diz que o dízimo é algo que a gente deve entregar em obediência e fé. Dízimo é primícia. E primícia aponta não somente para o que é primeiro, mas também para o que é mais excelente. Uma experiência que eu tenho com o dízimo na minha vida é que Deus supre. Deus supre. É um negócio muito impressionante, porque foge da lógica humana, foge da matemática. É um negócio muito impressionante. É como um provérbio, né? Aquele que deu, teve muito mais, e aquele que reteve, faltou. A lógica de Deus é uma lógica muito impressionante, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você e eu entregamos o nosso dízimo, nós blindamos no mundo espiritual aquilo que fica com a gente. O inimigo não é capaz de tocar. Fica blindado. Aquela coceirinha no bolso, né, para fazer algumas coisas que depois a gente se arrepende, elas vão diminuindo, porque Deus blinda. É promessa dele. Faça isso agora, com alegria, e que Deus esteja abençoando a tua vida, esteja nos abençoando nesta noite. Meu melhor a Ti eu darei, pois dono de nada sou. Não importa
amanhã, se o futuro é somente teu. Minha motivação é saber que nada me faltará, pois eu sei que o meu Deus em tudo me suprirá. O meu coração se enche de gratidão pela tua fidelidade, por saber que as janelas dos céus estão abertas para que minha vida venha maior provisão. O gafanhoto não tocará em nenhuma porção do que o Senhor preparou para ser a minha herança, para ser a nossa herança. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar. As pessoas que estão nos visitando nessa noite, nós agradecemos a Deus pela tua visita e convidamos a você a estar conosco outras vezes, que Deus esteja te abençoando grandemente. Deus, nós te agradecemos por esta noite, Pai. Te louvamos, Deus, pelos dízimos e ofertas que foram entregues no teu altar. Te louvamos, Deus, por aqueles que nessa noite puderam ofertar, puderam entregar os seus dízimos. E por aqueles também, Pai, que por qualquer razão nessa noite não ofertaram. Que tu estejas multiplicando a tua bênção sobre a tua igreja, Pai. Que haja fartura, que haja abundância na vida de cada um, de cada uma. E que haja um desejo abundante também, Senhor, de repartir, de abençoar, de ser canal de bênção. Deus, leva a gente agora em paz. Nos guarda de todo mal. Campa os teus anjos ao nosso redor. Traz o teu conforto sobre as nossas vidas. Traz a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que estão precisando de uma bênção especial, de uma bênção de cura, de uma porta de emprego, de algo, Senhor, que precisa um toque teu. Senhor, se movimenta em favor daquele que está precisando de algo especial. E nos dá uma noite de paz também, Senhor, em nome de Jesus. E que a bênção de Deus Pai, que o amor de Jesus e que a consolação do Espírito Santo permaneça contigo e te conduza. E que essa presença consoladora, confortadora e motivadora te faça olhar para a cruz, abrindo mão de qualquer serpente de bronze que queira ocupar o lugar de Deus na tua vida. Que a paz de Deus te acompanhe para sempre. Amém. Amém. História transforma a tristeza em flor. Se a planta brotou, a semente